Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast Graça em Dose Dupla. E hoje a gente vai falar sobre algo bem especial, que é sobre esse livro, sobre esse curso, na verdade. E nada melhor do que a minha amiga aqui do meu lado, né? É uma honra estar fazendo com você esse podcast. O Graça em Dose Dupla nasceu disso, dessa amizade em Deus, né? Foi Deus que nos uniu. E Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E um dos propósitos nasceu, né, na mesa, tomando café e pensando, né? Como a gente poderia ajudar outras mulheres, como a gente poderia ajudar outras mães a passarem por aquilo que a gente passa, né, com os filhos pequenos. Eu e a Fran, a gente tem filhas da mesma idade, como a maioria de vocês já sabem, e a gente pensou, por que a gente não senta, não toma um café? Hoje não tem café, mas a gente deveria, na próxima vez a gente vai trazer um café, e fala sobre algo que é tão pontual, que foi esse curso que tá transformando a minha vida, né, a minha casa. Eu estou no processo do curso, ainda não terminei, mas a Fran já fez o curso inteiro. E foi No ano bênção, passado, foi bênção, nossa, Fran. demais. Mudou a casa. Mudou a casa, todo mundo. E a gente juntas teve essa ideia de trazer a Patrícia, a Paty, né? Paty, seja muito bem-vinda. Se você pudesse apresentar, falar quantos filhos você tem, fique à vontade. Boa tarde, então, né? É a tarde, esse podcast é uma alegria, né? Estar aqui, na verdade, quando a Fran fez o convite, né? Eu me senti muito honrada em poder falar de filhos, é falar do coração fora do peito, né? É verdade. E o curso, então, Educação de Filhos, né? Vamos lá. Eu e meu esposo, né? Somos casados há 28 anos, né? Da nossa união, Deus nos deu 3 presentes. O Mateus com 23 anos, a Esther que está com 20 e a Raquel que tem 12 anos, Uma né? diferença grande ali. Grande. Uhum. Desses filhos, daí 2 anos atrás a gente ganhou uma nora, a Moriá, uma outra filha para Que nós. legal. Então, nós hoje vivenciamos 3 fases bem diferentes. Já um filho casado, né? Uma jovem que é solteira, mas que é missionária, e uma Uau. adolescente, com 12 anos. Sobre o curso Educação de Filhos, né? Nós Isso. ouvimos falar dele em 2003. O nosso filho ia fazer 2 anos. E aí nós iniciamos, quando ele tinha 2 aninhos, fizemos a primeira turma, né, do curso, e nos apaixonamos porque realmente transformou a nossa vida, a Mas o nossa casa. que é esse curso e para quem ele foi desenvolvido? Então, o nome do curso Educação de Filhos, a Maneira de Deus, é um dos cursos da grade da Universidade da Família, né? Que tem uma grade grande de cursos de paternidade. E alguns pais dizem assim: não, nossa, mas quando termina o curso deveria ser curso para pais e filhos, né? Mas é. Por quê? Primeiro, ele nos trata como filhos, É verdade. porque antes de eu ser mãe, eu sou filha. E o curso cuida da gente como filho, depois como marido e mulher e como pais, né? Então, é para todos aqueles que desejam ser transformado na paternidade sendo filho ou sendo pai, né? A gente já viu casais sem filhos fazer o curso para se preparar quando o Uau, filho que viesse. legal. Só que quando o filho veio, disse: "Nosso desafio é outro", refez novamente. A nossa primeira turma tinha um casal de avós, Uau. porque eles entendiam a importância de ajudar os Passar adiante filhos o e conhecimento, né. corrigiram muito, mesmo os filhos já sendo casados, eles sendo os Uau, avós. Então, nós costumamos dizer que esse curso ele é geracional. é verdade. Passa para a próxima geração, que passará para outros. Mas nós somos muito cuidados em todas essas áreas, né? Até porque, né, Paty, a gente vê que o que a gente faz com os nossos filhos hoje é muito o que os nossos pais fizeram com a gente e o que os Sim. pais deles fizeram com eles. Então, tenta imaginar agora a gente tá aquela metanoia, aquela mudança de mente, Mente. colocando a palavra de Deus em tudo aquilo que a gente está fazendo na educação dos Uhum. nossos filhos e passando adiante. Então a gente quebra um ciclo de, às vezes, um trauma. Não é que os nossos pais erraram, mas foram a forma com que eles aprenderam. Então a gente quebra isso e começa a ensinar a maneira de Deus. E é totalmente diferente, né? Totalmente. Tanto que quando eu ouvi a maneira de Deus, eu olhei para meu esposo e disse: é isso que a gente precisa. Não vai ser nem da minha maneira, nem da sua, vai ser a maneira de Deus. Uau. E isso tem transformado a nossa casa há 22 anos. Então vocês já formaram
Tem noção mais ou menos de quantas turmas vocês Eu formaram? estava, assim, contabilizando, né, embora nesse tempo todo a gente teve uma pausa de 10 anos em ministrar o curso, mas vão aí em torno de 12 a 15 turmas, Ai, que assim. bênção. Contando também com outro curso, né, que é Pai para Pais de Adolescentes, que é Uhum. mais recente na nossa vida, mas também é dentro da São paternidade mais ou menos bíblica. 12 turmas, mas cada turma tem tantas pessoas, são milhares e milhares de famílias que vão passando adiante. Serão E alcançados, são não é sementes só lançadas, né? sementes lançadas. Que lindo. Como testemunho nessa turma recente, que a gente formou essa semana 2 turmas. Uma dessas turmas nós recebemos o filho do nosso líder, que foi líder lá atrás. Nossa! Hoje eles são os avós, então foi uma legal. honra, um presente, e a gente fez questão de honrá-los, porque a semente que eles plantaram na nossa vida através desse curso, na época o filho deles tinha 8 anos de idade, Nossa, hoje ele casou, ele tem uma filha, eles vieram fazer o curso que com a gente. demais. Então, assim, Ai, o que Senhor Nossa, já faz essas pensou? coisas. Nossa, Os frutos. Foi muito muito emocionante. especial mesmo. E eu vou te falar, assim, eu acho que foi em fevereiro, a Sofia tem 6 anos, né? E eu ficava, eu sempre diz, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não tem essa história? Tem. E eu me culpava muito, porque a Sofia realmente estava demais, ela estava com algumas coisas assim que eu não sabia, não conseguia lidar com aquilo. Eu me frustrava muito e eu ia pro meu quarto chorar, falava, Senhor, onde que eu tô errando? O que que tá acontecendo? Me ensina a ensinar a Sofia nos seus caminhos. Mas foi semanas de choro, assim, porque eu não sabia, eu não tinha mais o que fazer. E daí eu falei, Senhor, me dá uma direção. E daí eu lembro que a gente começou, acho que na academia em março, né, Fran? E daí a gente começou tal, e a Fran, vendo também a Sofia, como é que ela tava, realmente ela tava bastante assim, e ela falou, Dani, precisa fazer esse curso, precisa fazer esse curso. E eu me matriculei em um outro curso, que era terça-feira, e daí a Fran falava assim, Dani, eu ainda acho que você deveria fazer esse. Daí eu falei assim, não, eu vou. Tá bom, daí cancelei o outro, né, honrei eles, assim, cancelei, falei, não vou. E realmente, assim, a gente tá na 22ª aula, até a Fran fala muito, né, nossa, a Sofia tá totalmente diferente. Totalmente diferente, né. E Fran, pra ti, como é que foi, assim? Muda o casamento, primeiro a gente, né? Muda? Nossa! Nossa, vamos começar lá do começo. Então, eu não era nem eu e o Fernando, a gente não era nem casado, né, antes do curso. A gente vivia junto já 19 anos quase. E as crianças tinham o sobrenome dele, mas eu tinha o meu sobrenome, e a Patrícia falava, né? É a família Muranaka, tem que ser a família, tá? A família, e vocês? Que família que vocês são? Pois é, né? E daí, várias mudanças em casa, tudo. E resumindo, assim, no final do ano passado, a gente acabou casando, né? Aí se tornou a família Iano Lopes. Uma observação sobre isso, Fran, porque no primeiro dia de aula, né, cada líder tem a sua dinâmica, mas a Sim. gente desenha a nossa família e ali a gente coloca o sobrenome da nossa família. E aí quando eu perguntei pra Fran, ela olhou pro Fernando, e daí eles assim, acho que pode ser Iano, né, ele ficou assim, aí ali nós percebemos que eles não tinham essa aliança completa nesse sentido, porque quando tem você, é claro, o sobrenome é esse, mas nós colocamos isso diante do Senhor, né, no tempo certo, surgiu a oportunidade Uau! e a gente verbalizando, vocês são a família Iano, a outra família, enfim. E foi tão de Deus que na última aula Uau! surgiu o assunto. Não foi nada imposto, né? Foi Não. a um outro casal que também não era casado, né? Nem Uhum. no civil, nem no religioso, que ela foi sozinha, ela levantou essa situação. E aí a gente pôde testemunhar de outras famílias e o poder da bênção, né? Tanto Uau! no civil. Então, assim, quando eles casaram, E Paty, não foi uma por falta de gratidão. incentivo. Não foi só a Paty, Foram, né? acho A que Paty dois foi com anos falando, casa, certeza. Fran, vamos, né, oficializar isso, vamos ter a bênção. Sim, Eu acho que foi uma construção, né, uma porque construção. o curso, no início do curso, né, não dando spoiler do curso, mas essa questão, assim, antes dos filhos é o marido e a mulher, né? Então, Sim. como é que vocês estão? Né? É uma aliança, e é tudo, não é só, é o nome, né? É a Mas conexão, é o respeito,
E é o que acontece em muitos casamentos. O filho nasce, parece que o marido e a mulher já eram. Uhum. Né? O filho se torna o pilar, que era muito o que estava acontecendo lá, porque a Sofia, né? Nossa, gente, como ela é filha única, então assim, a gente foi toda a atenção para ela. Uhum. E ela foi nesse pedestal de um jeito que era ela. Então, quando começa a construção da moral, você faz parte dessa família. Você não é o centro dela. Uau, isso te muda muito. desconstrói de um jeito, assim, É. ó. Como a gente faz errado. Mas vamos lá para as perguntas que a gente fez hoje, que são bem pontuais. A segunda pergunta é... Vamos para a terceira pergunta, Eu ia Fran? falar, vamos pra Isso. terceira, então. Vamos para a Que é o terceira. que a gente tá falando do casamento, né? Uhum. Se o casamento não está bem, isso reflete na vida da criança? Conte-nos, Paty. Com certeza. Vamos lá, né? Começamos nós dois, né? Aí o curso fala ali que quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse que estava bom, muito bom. A criação se encerra. Os filhos vieram depois. Houve uma expansão da família e não uma completar de família, né? Uhum. Então, um homem e uma mulher, o casal, eles já são completos. É verdade. Então, esse filho vem, né, num lar já definido, numa família definida. E aí, só que Como a a gente peca maioria, nisso. ela vai para o centro, né? Vai. Aí, já na segunda aula ali, fala da educação centralizada nos filhos. Então, ela vem, né, nessa família. Eu tô rindo porque é muito pontual. E você chega no curso Sim. e você começa Como a te... assim que eu não percebi Vamos que fazer isso o tempo de sofá. Como é difícil esse tempo de sofá com 2 filhos em casa. Paty, É o caos. é tremendo a linha, né, de raciocínio. Sim, aí tá. Então, esse filho vem, né? E ele é cuidado. Então, assim, a mãe, a vida acabou pra ela, no sentido como mulher, né? De fazer o que ela Ela se gosta, esquece se esquece dela. Só que esse filho vai crescer. E um dia vai chegar o momento de você enviar ele pra vida. Mas eu não, como assim, né? E eu vim de um lar separado. E a minha mãe manteve um casamento enquanto ainda tinha que criar os filhos. E foi terrível para nós como família com a separação. Então é nítido, porque daí esse ninho ali, ele um dia vai ficar vazio novamente. Então começamos em 2 e terminamos em 2. Esse é o ciclo que Deus criou da forma Uau. natural, né? E aí, o que fica de nós? Então, hoje também índice de separação dos cinzas, né? Dos cabelos cinzas, estava vendo um artigo sobre isso. Porque o motivo foi embora, né? O filho era o motivo, o que mantinha esse casamento. Então, a gente trabalha daí com os casais, vocês precisam continuar saindo. Se tem uma rede de apoio, saiam para namorar. E aí o teste, né? O desafio dançado, né, Fran? Falem de vocês, não falem só dos filhos. Ai, tadinho, né? Ele não pôde vir, né? Eu não posso. Porque você se dedica, você dá amor, mas o tempo de vocês precisa E ser parece que zelado e existe uma cuidado. pressão, porque, se vocês dois estão saindo, estão se esquecendo, deixando ele de lado. Não, as pessoas não entendem, e eu fui entender isso no curso, que isso é saudável pra ele. Sim. Ver os pais bem, ver os Sim. pais se divertindo junto. Por mais que alguns não entendam e fiquem até com ciúme, porque é natural da criança, ela sempre foi o centro, né? Mas os pais bem, né? O fruto que isso está sendo gerado no coração deles é de um jeito que eles não vão entender, mas está sendo gerado. Né? Com É a semente, a certeza. gente não vê. A gente coloca a semente na terra, a gente não vê. Esse frutificar é de Deus, a gente só vai ver quando vai começar a subir, mas ela tem todo um processo. E é lindo ver isso. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais pegou a gente também, porque acho que a Sofia não via a gente tão bem assim. Claro que via. Até fala assim, se beijem, né, na frente, frente se dos abracem na filhos. frente. Sim. Tem um carinho. Os pais continuam se amando, né? Isso. Não são indiferentes. Não. E a gente colhe já isso na vida do nosso filho, né? Que já é casado, tipo assim, conforme eles forem crescendo, quando tinha data de aniversário de casamento e às vezes financeiramente não ia dar pra. Não, a minha filha diz: mãe, vocês têm que sair. Como assim vocês não vão comemorar aniversário de casamento? Mas porque eles cresceram, né? Aprender. No início a gente não tinha rede de apoio, né? Eu não tinha, minhas irmãs vieram morar pra cá depois, porque eu sou de São Paulo, a gente é de lá. E aí eram amigos, assim, nas primeiras vezes eu lembro que a gente levava o Matheus no Bebê Conforto, né? Uhum. Às vezes dormindo ali no restaurante para comemorar aniversário de casamento. Tempo limitado, né? 30 minutos, 1 hora no máximo, né? Tem verdade. isso, tem que ter sabedoria com criança pequena.
Mas depois eles foram crescendo e um foi cuidando do outro, então a gente vivenciou na adolescência, eles cuidavam pra gente poder sair, né, da pequena. Se tu pudesse dar um E conselho para esses pais com relação a isso, por favor. olha, a vida continua depois que os filhos vêm e depois que eles vão também. Também. Porque se nós não tivéssemos 3 filhos, Senhor, nós já estaríamos com esse ninho vazio de filhos, né. Já estaríamos só eu e o Fábio, a gente já se vê assim: "Nossa, a casa já tá tão silenciosa". Então, aproveitem, se curtam, todo aqueles sonhos que a gente fica conversando quando se conhece, que planeja e de repente os filhos vêm, a gente esquece que há uma vida ainda a ser planejada, sonhada, porque eles não são nossos. É A palavra de Deus verdade. diz que os filhos são herança do É Senhor. dele, não. E é Ele que vai conduzir eles pela vida, no futuro, e assim, 18, 20 anos passam É muito verdade. Passa muito rápido, né? A gente fez uma dinâmica no nosso PGM, nossa célula, e era assim, ó, coloque os seus medos no papel. E daí, por exemplo, família, nananana, daí uma pessoa, e daí outra pessoa pegava esse papel, sem saber quem escreveu, e dava um conselho para aquilo lá. E daí a Fran foi a primeira. Foi muito engraçado, assim, parecia que foi planejado, mas não foi. E daí a pessoa colocou filhos, tipo medo, assim, filhos, sei lá. Perder os filhos, né? É, Coisa assim. daí a Fran olhou pro papel, mas foi muito engraçado, né? Olha pra filhos. Tá, mas eles são do Senhor, por que que tu tá preocupado? Tipo assim, tu tá com medo, dos meus filhos. Não, mas eles são de Deus, tá preocupado com o quê? Você é Tipo, só mordomo deles, né? Eles não são nossos. Acho que eu olha até só. descobri na hora quem foi, porque olhou pra mim em choque, assim. Como assim? É, e realmente, e eu lembro de uma experiência que eu tive, a Sofia ficava muito doente quando era pequena, e mãe de primeira viagem, né, a gente acha que a criança vai morrer, né, por qualquer coisa. Chorou já. É muito engraçado. E eu estava muito preocupada, daí, e eu lembrei de uma amiga minha que ela sempre falava isso e eu, enfim, o Espírito Santo guarda, né, ajuda a gente a lembrar. E eu falava assim: "Senhor, mas cuida dela, tava com febre, tal, cuida dela, tal, orando, tal, 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 tal". Daí aí veio aquela voz: "Mas antes de ela ser tua filha, ela é minha. Por que tu acha que eu não vou cuidar? Eu vou cuidar melhor do que tu". Sim, com certeza, né. Nossa experiência, vou pegar o da Esther, que é a nossa Uhum, filha do meio. O meu marido costuma dizer assim, né, como nosso filho casou com 22 anos, né, e ela quando fez 18 a gente achou, assim, que ia ter tempo ainda, né, com uhum. ela. E aí ela fez 18 e foi para missões. Uau. E aí vem sempre, é do Senhor, então Senhor, nós entregamos. E aí aquele mês, eles saíram no mesmo mês de março, 2024 de casa, e aí eu coloquei esse mês de março como o mês do envio dos Uau, filhos. profético. Foi assim, e assim, outra coisa que impactou demais a nossa vida, assim, isso na prática, tá, Aham. isso não foi ministrado antes, que o discipulado, né, na verdade queria ter dito isso, que quando eu li um livro quando nosso filho era pequeno, Meu Filho, Meu Discípulo, e Uhum. aquilo, assim, abriu a minha mente no sentido: Vou "Uau, é ler. o primeiro discípulo". Talvez você consiga comprar ele pela internet, né, não sei se publicam, eu comprei o último pela internet, é da esposa do pastor Jaime Kemp. Então, Meu Filho, Meu Discípulo, isso abriu a mente, uau, é muito mais profundo do que só criar filhos e cuidar de crianças, né. Então você forma um discípulo. E aí, só que no momento que eles saíram, o discipulado terminou. Aí agora é só aconselhamento. Meu. Mas nós temos uma ainda para discipular com 12 anos em casa. Então, assim, uau, Senhor, é verdade, porque o discípulo, você caminha do lado, né? Você caminha junto, assim que Jesus fazia. E você está ensinando pelo teu exemplo, você está falando. Mas no momento que vai, aí eles virão buscar conselho. É O verdade. discipulado acaba ali, presencial, né? Pegando esse Presencial. gancho, já te perguntando até, uma das coisas que eu tenho notado, assim, é o certo, né, quando os filhos já são mais velhos, também, assim, muitos pais querem controlar os filhos mais velhos. Vamos dizer, pessoas que nem Uhum. nunca fizeram curso, né. Eles querem, por exemplo, assim, o filho toma decisões ruins, eles vão lá e começam a, sabe, dar palpite, tentar esse aconselhamento. Só que hoje, assim, eu vejo que o aconselhamento para que um filho ele receba é quando ele pede. Com É certeza. quando ele pede, não é quando você, porque
eu acho que é muito natural, a gente quer controlar a criança pequena, né? Daí vai crescer, tá uma vida inteira contigo. Quando cresce, tá com o marido, ainda assim, muitas mães e muitos pais querem se meter. Mas eles não entendem que além, né? Não existe mais isso. Mas hoje eu vejo, eu tô falando isso, é verdade. O conselho, ele vale quando a gente pede, quando os filhos saem de casa, né? E acho que com o adolescente também é um pouco assim, né? Sim, você ainda não chegou na aula do Não. curso, lá no final. Não vou dar spoiler. Não, pode dar, por favor, por favor. Tô quase lendo o livro inteiro antes do curso. É sobre as escolhas, né? Então lá vai ter um funil. Uhum. E esse funil é a representação exata. Quando eles são pequenos, o funil correto é apertadinho. Os limites são poucos, é estreito, né? Conforme eles vão crescendo, o funil vai abrindo e aí eles vão tendo responsabilidade de fazer escolhas. E aí o processo de ensino vai abrindo, né? Como um funil. Mas o que acontece muito é o funil invertido. Eu deixo essa criança escolher tudo quando ela é pequena. Desde o que comer, o que vestir, aonde ir, onde a família vai. Uau. É né? Sem perceber. Mas a gente sugestiona o tempo todo. Filho, o que você quer comer? Pois é, Você quer verdade. vestir isso, você quer ir ali, né? Você quer fazer aquilo. Só que daí, essa criança, ela cresce. E aí, chega ali na adolescência, as escolhas delas começam a ficar perigosas. Aí eu vou fechando o funil. E Aí não adianta mais. aí espirra, no sentido, se você Uhum. for tentar colocar um líquido com o funil invertido, ele vai espirrar para fora. Vai. Aí, Uau. pá, Nossa. entendeu? Aham. Então, num ciclo, vai abrindo. Então, se eu vivencio isso, o funil naturalmente, então, enquanto está conosco, a gente aconselha, a gente ensina. Do momento que vai ter que esperar voltar. E aí tem uma frase muito boa nesse sentido, assim, ó, filhos que você deixa ir, eles retornam. No sentido do conselho, da presença. Se você segurar e não deixar ir, quando eles vão, eles não querem retornar É mais. verdade. Porque daí é pesado, né? Então, assim, nós vivenciamos isso agora, esses conselhos. Mas enquanto estavam conosco, a gente foi ensinando a fazer escolhas, né? As decisões. Então, tudo é trabalhado, né? E aí uma das perguntas do curso é essa: o que você já deixa seu filho fazer sozinho? O que você permite dentro de cada idade? Uhum. Aí a gente ouve, né? Tipo assim, tem 15, 16 anos, não atravessa nem a rua sozinho. Porque pode vir um carro? Pode vir um carro, tá? E o treinamento? Uau. E o que você treinou? O que Legal, você né? ensinou? Né? Então, eles precisam ser treinados e ensinados. Então, essa insegurança realmente vem disso. Eu não treinei. Já vimos, né, isso acontecer muito, assim, com Ah, casais, assim. imagino. Eu achei que eu tinha. Como assim? Aí entrega o filho para um casamento Mas onde o sem filho controlar o não casamento. consegue tomar decisões Totalmente sozinhos despreparado. porque não foi preparado, entendeu? E aí tem toda essa preparação. O nosso filho, quando falou em casar lá em casa, o Fábio disse: então, a partir de hoje, meu filho, tudo que estragar aqui em casa, precisar de conserto, é você que vai consertar. Que Você legal. vai entrar num treinamento agora de marido, ou você vai ter que pagar tudo depois, né? Então, são São suas duas escolhas, realidades, né? escolhas. E aí, o tempo que foi possível, ele treinou ele nisso, né? E ele Que tá praticando, né? demais. Então, tudo é treinamento, ensinamento, enquanto podemos, enquanto eles estão conosco. Uau, que E isso não é a demais. vida toda. Que demais. E aquela questão que você falou sobre querer voltar para casa se a casa tem paz, se a casa tem alegria, quem que não vai querer voltar? Uhum. Mas se sempre foi uma tribulação, que quer ficar o mais longe possível, né? Ah, meu filho não me visita. Ah, mas isso não... Mas por quê? Né? Ainda dentro dessa pergunta, Dani, eu acho bem importante, né? Hoje os casamentos, né, estão sendo muito bombardeados e atacados. E a própria separação traz essa insegurança, porque ou não, eles estão juntos, mas é tão difícil. E aí esse filho cresce, eles não estão querendo construir família, porque é muito difícil. Tá, casei, mas eu não quero ter filhos, porque eu só ouço que filho dá Não é trabalho, que bom. filho é O caro, que exemplo que filho é vem em isso. casa, né? E aí o exemplo É o É exemplo. que fala verdade. mais, né, do que tudo. Com o excesso, como o excesso de ocupações dos pais podem afetar os filhos? Então, tem um Entende- fator Continuando o que tu tava muito falando, né? importante que é o tempo, né? Na verdade, assim, se a gente for analisar lá atrás, não sei a educação que vocês tiveram, eu vi uma família grande, 8 irmãos, né? Uhum. E a presença da minha mãe em casa fez toda a diferença na minha Que vida. legal. Eu não lembro da minha mãe me dando conselhos, essa conversa, assim, aprendia com as minhas irmãs mais velhas e tal.
mais a presença da minha mãe. Então, assim, hoje há uma ocupação muito grande dos pais por falta de tempo. E aí eu ocupo a vida dos meus filhos também. Eles têm que fazer muitas atividades, eles têm que estar ocupados porque eu não tenho tempo para estar com E eles, qual né? que é o perigo dessa Uhum. excesso de ocupações pros filhos também? É Já fala muito difícil, porque vários escritores, psicólogos, eles falam, né, que a gente precisa também ficar sem fazer nada. A gente precisa praticar esse ócio, O é ócio saudável, criativo, né? né? Você, a tua mente descansar, né? Em época de tecnologia, de tantas coisas avançadas. E é isso também com eles. Então, mas essa ocupação na vida deles vem da ocupação dos pais. Então, eu sou muito ocupada. Eu não tenho tempo, então eu preciso ocupar, porque eles precisam estar fazendo coisas. E na adolescência, Meu. E que fase? o clamor, gente, É assim, verdade. desses filhos pela presença, né? Então, as coisas foram vindo de maneira até sutil, assim. Hoje, quando a gente quer incentivar os pais a terem mais filhos, porque, assim, quem faz curso com a gente vai ouvir a gente motivar, assim, a ter Sim, mais filhos até um dentro dessa. casal do nosso curso lá começou a pensar em ter mais um filho. Não pensavam, mas começaram a É pensar. mandamento do Senhor crescer e multiplicar, né? Fazer discípulos. Fazer discípulos e de fazer discípulos a todas as nações, começando por Jerusalém, né? Aí nós paramos de ter filhos, né? Porque é difícil, o que mais mais o tempo, né? Hoje o que é Tempo. mais caro é o tempo. Mas muitos assim, não, porque eu me preocupo que eu vou ter que dar um bom estudo, porque eu vou ter que dar isso, que eu vou ter que dar aquilo. E a gente, quanto mais o tempo passa, a gente sabe que é o ser presente que é o que vai fazer toda a diferença. É Então, verdade. assim, a minha criação foi muito simples, né? Não tínhamos o básico do básico, mas ninguém ficou remorso porque não tivemos tal coisa, mas não, a presença da minha mãe cuidando da gente, meu pai provendo, minha mãe cuidando, isso fez muita diferença na minha vida quando eu tomei a decisão de ser mãe em tempo integral e cuidar dos Uau. meus Sim. filhos. E E eu eu vi escutei toda a diferença. desculpa, uma palavra ontem de tarde de um pastor, e ele falou assim: enquanto você está tendo filhos, está provendo a sua casa, permitindo que a sua mulher cuide, Deus vai prover para você e nunca vai faltar. O celeiro sempre vai estar cheio, porque você está, como justamente você falou, você está praticando a palavra. E Sim, Deus não lembra? vai deixar. Ai, se eu A fosse Paty tem a contar os história da vida testemunhos, dela. se Lembra eu que tu for contou pra gente no contar. curso? Que tu parou de trabalhar, mas que foi? Se eu Foi for bem contar. difícil, mas deu tudo Nossa, certo. A gente acha, ai, vamos ter que a enxugar umas gente coisas aqui, mas não, Deus, ele, experimenta ele abre milagres. o A gente é celeiro. prova disso. Assim. Quando eu cheguei pro meu esposo, porque eu trabalhei até 7 meses de gestação do Matheus, eu era vendedora. E aí o meu coração, eu não vou ter filhos para outros cuidar, Senhor. E assim, Uau. condição financeira, gente. E mês de épocas festivas eu ganhava mais do que o Fábio. Mas a gente tinha nossa casa própria, não pagávamos aluguel. E aí, quando eu Uhum. falei pra ele assim: olha, Deus colocou no meu coração que eu vou cuidar do Matheus. Daí ele fala assim: tá bom, Deus falou então. Deus vai dar condições, mas ficou temeroso. Ele fez as contas, que a gente ganha financeiramente. Não, essa conta não fecha. E a gente começou a experimentar os milagres de Uau, Deus, assim. Se contar, a gente não sairia que daqui hoje, porque assim, lindo. cada filho trouxe um milagre diferente de provisão financeira, até hoje, né? Até hoje, assim, a gente vivencia isso. Então, fez muita diferença. Que Aí, lindo. claro, as mães enfrentam esses dilemas, né? Mas é nítido, tá, Dani? Tipo assim, a gente Sim. acompanha famílias. Uma mãe que consegue hoje dispor de meio período exclusiva com o seu filho e a criança ir só meio período para a escola. É transformadora a diferença. Aí, quando a criança fica o dia todo, é um trabalhar muito. Você falou da culpa. Uhum. É muito difícil essa mãe não se sentir Eu culpada. vou treinar aqui, que a gente aprende no curso. Deixa eu falar. Fala, pode Regra falar. de interrupção. No Regra de começo do interrupção. curso também, a Marina estudava o dia inteiro, porque eu tinha que acabar a faculdade, porque tinha muita coisa para fazer, e a Marina ficava o dia inteiro na escola. E foi até no começo do curso lá, logo eu pensei, não, aquilo mexeu comigo, não consigo mais. E ela era muito agitada. Ai, dá um remedinho para acalmar aqui e tal. Mas o que ela queria era a presença só. E aí eu lembro que eu tirei de uma das escolas e comecei a ficar. Ficou assim.
não vou dizer doida, eu fiquei igual, né? Sempre tem muita coisa pra fazer, né? Sim. Mas eu comecei a dar mais atenção pra ela e eu notei que ela foi ficando mais calminha, mais boazinha. E era só isso que ela queria, ficar mais com a mãe. E a Dani também, a Dani passou pela mesma situação, né? Tava Super. trabalhando também. Também tava A trabalhando. Sofia super difícil, né? Super. Ela é bem sanguínea, bem. Ela é Eu uma sei miniatura que, de mim, eu assim. sei o que é isso. Então, ficar mais em casa, mais atenção, realmente é transformador, né? E talvez não, né? A gente não vai ver esse resultado agora, na infância, na primeira infância, mas a adolescência vai dizer tudo, né? Olha, eu quero aproveitar e abrir essa questão, porque o que a gente tem percebido? Ó, quando eles são pequenos, exigem muito da gente, né, Dani? No trocar, no cuidar, no vestir, alimentar, todas essas coisas. E a gente acaba se forçando a estar presente. A não ser que você coloque o dia todo na escola e pegue só. Mesmo assim, né? Exige essa atenção. Tá, daí eles vão crescendo, a gente vai ensinando responsabilidade, eles vão aprendendo a cuidar deles sozinhos. E aí começa a haver um distanciamento daquilo que é importante para eles. A gente vai deixando de estar. E na adolescência isso faz toda a diferença. Eu posso contar com a minha mãe ainda. Então o que acontece assim, ó, eu vou pegar o exemplo da apresentação do Dia das Mães, tá? Que é uma Uhum. experiência recente que a gente vivenciou. Então a Raquel mudou recentemente de colégio e no colégio anterior não tinha mais a apresentação do Dia das Mães, muito triste assim. A gente recebia pelo WhatsApp um feliz Dia das Mães. Mas enfim, nesse colégio, graças a Deus agora tem. Então a minha alegria de ainda poder ir na homenagem do Dia Que das legal. Mães é assim, né? Fui dos dois e agora ainda posso ir no da Raquel. E aí eu percebi um número de mães, né? E ela tá no 7º ano, né? Então no Uhum. ano passado, 6º ano, tinha até bastante mães, inclusive eu fui chamada para dar uma palavra, fui bem Que honrada com legal. isso, bem especial. Já nesse ano, reduziu a metade, assim. E eu sei que no próximo 8º ano, 9º ano, vai cada vez menos Até na os próprios filhos, apresentação. né? Mãe, você não precisa ir. Uhum. Então, mas é isso que eu ia dizer. Desculpa. Se vocês perguntam, eles vão dizer que não precisa ir, mas precisa. Precisa. Porque eu já vi muitos adolescentes procurarem pela mãe e chorar, e assim, não precisa, né? Que dor. Precisa. Ai, que dor. Porque, falando de adolescente, a maior carência deles é de pertencimento. E esse afastamento emocional prejudica muito, porque se eles não tiverem apoio em casa, eles vão procurar em alguém ou em algum lugar, né? E é nós que temos que estar com eles. A Então, maioria assim, dos testemunhos que eu ouço de pessoas que foram para as drogas ou para violência foram porque eu tinha um amigo. Eu sim, tinha um amigo. Acho que todos que eu ouvi. É porque eu tinha um amigo. Não porque, tipo, ele foi lá e comprou a droga porque ele quis. Não, porque o amigo dele que ouvia ele. Ah, vamos lá. Ah, ele quer fazer parte de alguma coisa, como sim. você disse, né? Pertencimento é tudo. E aí, assim, tá, daí, mas eu trabalho na identidade familiar, nossa identidade familiar é forte, então é nós que vamos passar junto. E aí teria muitos testemunhos que a gente vivenciou com o nosso filho na adolescência, que passamos por dificuldade, mas passamos juntos, nunca soltamos a mão dele. E é isso. Então, naturalmente, eu vou me distanciar porque, ao mesmo tempo que protege demais, não deixa fazer nada em algumas coisas, solta de. E aí o perigo sempre são os extremos, né? E assim, falta uma conexão hoje com a família, né? E tem a lição lá da janela aberta, né? Eu ia falar sobre isso, é A verdade. janela Legal. aberta, é Sim. muito legal. Existe isso nos adolescentes? Porque eu tô Existe. passando com alguns desde o ano passado isso. E a nossa janela aberta é quando eu tô lavando a louça. Ah, mano, vem cá, seca a louça pra mãe. E aí ele Uhum. começa a falar, conversar. Na hora de dormir. E às vezes os pais não percebem isso porque a criança tá no celular, tá na TV. Nunca vai ter esse momento de janela aberta. Ela tá sempre conectada, sempre fazendo alguma coisa. Aí tu tá sempre ocupado. Não tem esse momento mais, as famílias não têm. Aí muitas mães me perguntam: nossa, mas ele fala as coisas pra ti assim? Porque meu filho não fala nada pra mim. Mas será que tu tem esse momento com ele, né? Primeiro É. fala o que é janela aberta. A janela aberta são oportunidades, né? Essa janela abre do coração. E eles começam ali 7 anos, 6 anos, assim. Falar pontualmente. Você não tá falando sobre o assunto, daqui a pouco ele faz perguntas, mas é algo Profundas. que ele quer, é do coração. E aí você, opa, mas quando você tá pronto para ouvir, você está disponível, você percebe. Então, às vezes, eles vão falar coisas que você não se percebeu, e se você
querer entrar de uma vez, aí a porta, Vai a fechando. janela se fecha, vai ter que criar outras oportunidades, né? As meninas acontece muito, mas os meninos também, né? O caso do Augusto, principalmente se eles são introspectivos, né? Então, assim, a nossa filha não era de abrir tanto o coração, nossa filha é do meio. Uhum. Eu tinha que criar situações, sondar. Então, assim, se ela chegava chateada da escola e eu percebia, não falava de imediato. Tinha toda uma investigação. Eu sabia que algo tinha acontecido, então eu tinha que tirar, lembrar. Daí tem a questão das linguagens de amor, que é outra ferramenta preciosa. Vamos falar nisso no outro podcast, É. com certeza. Aí eu uso a linguagem de amor, opa, para acessar o que está acontecendo com ela, né? E aí, já a Raquel, não. Aconteceu algo, ela quer falar, ela Já já chega fala. fazendo perguntas, mas assim, aí ela falou para mim, o pai dela, e aí, filha, como que foi? Tudo bem, mas ela já falou tudo pra ele, disse, tá, não quer falar. Então, assim, tá, mas o pai vai jogar, vai jogar vôlei com ela, que agora é o ponto de contato deles é o vôlei. Aí, Abriu a ela abre o janela coração, a naquele janela momento. abre, Aham. e aí você tem que ter tempo para ouvir, né? Porque os filhos abrem a janela, quero falar do coração, não, mas meus pais não têm tempo. Meu Deus. Meus pais não têm tempo. E aí, uma outra pérola do curso é a noite da família, né, Dani? Sim, eles amam a noite da família. Eles A noite amam. da família, quem pratica vê resultados assim, e quase de imediato, né? Porque em tempos onde ninguém tem tempo, minha família tira uma noite exclusiva para dar atenção pra gente. E a gente escolheu isso também, através do curso. Até hoje, né? Hoje, nossos filhos, mesmo fora de casa, quando é a nossa noite da família de nós três, a gente põe a foto no grupo, daí às vezes eles vêm antes já para participar. Ai, que saudade da noite da família. E o que Sabe, vocês fazem na noite da família? a noite da família, o desafio é sem eletrônico nenhum e jogar, né? Jogos. E aí cada um escolhe uma vez, uma semana, cada um escolhe o que jogar. Porque daí eu aprendo a jogar aquilo que eu também não gosto, né? Legal. Porque senão eu vou escolher só. Se só um escolher, é sempre o que só aquele gosta, né? Então, e aí a gente tem também de brinde, no sentido, você escolhe uma comida, né? Que você A gosta. Tipo comida. assim, Eles o amam pai comer. gosta. E daí trazer para fazer junto, né? A comida, e daí o jogo. E aí, de bônus, O auge da noite. é eles dormirem no quarto dos pais. Que Por quê? legal. É um outro drama. Tirar essas crianças do quarto. Sim. Nossa, é o que eles mais amam. Eu sou A Marina fã. perguntou: hoje é noite da família, mãe? Hoje é noite da família. E até o Augusto, com 12 anos, ele quer dormir com a gente Mas no vai quarto. ser assim, Que legal. nossa, foi até a adolescência, até o dia que disse, ai, não, acho que eu, né, o Matheus com 18, não, né, mãe, não, acho que não mais, que daí ele já ia pro colchão no chão, né. E o mais legal também, um dia a gente levou eles no supermercado. Agora vocês vão escolher o que a gente vai jantar hoje. Ó, o carrinho tá aqui. Escolham um prato, uma bebida e uma sobremesa. E lá foi os dois, né? Aí veio cada coisa, né? Mas tudo bem. A gente fez o que eles compraram. E eles amaram, né? Se sentiram muito importantes, Isso tudo assim, faz né? parte do Que pertencimento como delícia, né? família, e eles levam, né, porque hoje meu filho já pratica isso, assim, já na casa dele, com certeza quando tiver os filhos, porque ele, na adolescência, eu lembro uma vez quando os amigos convidaram ele para jogar boliche, e aí ele disse, não, hoje eu não posso, cara, hoje nós temos a noite da família. Uau. Aí o rapaz disse, o que é isso, noite da família? Aí ele explicou, não, é um tempo que a gente tem em família, só nós que a gente joga e tal. E aí, o que isso mostra para eles, meus pais, mesmo tendo compromissos, mesmo fazendo outras coisas, a nossa família é importante. E aí o Verdade. desafio é você não ficar negociando. Se você fixar um dia, não fique trocando por outros compromissos, porque senão você está transmitindo, assim, uma reunião do pai é mais importante, né? Porque lá atrás meu marido testemunha, assim, que às vezes lá no início ele marcava uma reunião bem naquele dia, né? E a gente é dono do próprio negócio, e daí assim, e ele negociava, né? Uhum. Falava comigo e falava com eles, vamos trocar o dia. Até que a gente percebeu que não, isso chateava, porque assim, tá, os outros compromissos não podem ser adiados, mas a noite da família pode. E É. aí, quando a gente fixou, entendeu isso, não. Aí meu marido disse, não, nesse dia eu já tenho um compromisso, não posso, vamos marcar outro dia. Pegando esse gancho, quais são as principais falhas que os pais cometem atualmente? Atualmente. Então, né, dentro dessa questão do tempo e da presença, né, e de achar que eles precisam de coisas, né, Meu Sim, Deus, é isso verdade. eles precisam da gente, é presença. O maior presente é a é a nossa presença. presença. A gente costuma dizer assim que às vezes se perguntar para um pai, né, é,
É mais fácil você comprar um presente de R$ 1.000 Uhum. ou você fazer uma viagem com teu filho, dar um tempo exclusivo para ele. É caríssimo o tempo, né? E aí eu acho que isso, assim, que tem falhado Atualmente muito. está roubando. E aí lá na adolescência, enquanto criança, como que a gente vê nas crianças? Eles aprontando, eles fazendo tudo para chamar a atenção do pai e da mãe, eu tô aqui, né? Só que daí eu vou lá, compro, propriamente dou o celular, que é um outro problema à parte, a gente nem vai entrar nesse assunto. É a terceirização da É a educação, né? terceirização, e aí ele se acalmou, tá bom. Mas essa conta chega lá depois. Eu acho que uma das maiores dores hoje, depois que a gente passa pelo curso, né? É vendo como eles fazem de tudo para chamar atenção, porque eles querem tempo, eles querem, né, esse Presença. tempo de qualidade, e os pais brigam, batem, punem, sabe assim, e é um grito de socorro da criança. E às vezes o Uhum. bater foi um tempo para ela. Foi a Sim. atenção que o pai Já deu vimos pra assim, ó, ela, eu foi apronto batendo, né? porque pelo menos ele tirou tempo para me corrigir. Uhum. Já pensou como que dor, assim? É, porque assim, se eu sou presente, eu vou amar, eu vou ensinar, instruir e eu vou corrigir se for necessário. Porque amor é correção também, é Sim. disciplina, né? Mas não, eu já não, imagina, né? Eu já não tenho tempo. Como que o pouco tempo eu vou conseguir corrigir meus filhos? Aí eu substituo por coisas, Hum. né? Para tentar amenizar. E aí a dificuldade, porque as coisas não têm sentimento, né? O Não. próprio celular não tem sentimento. E aí depois eles clamam por essa ausência mesmo. Então, é repensar prioridades, né? Assim como a gente motiva os pais a terem filhos, né? A gente também fala disso, mas você precisa entender a responsabilidade de você criar um filho para Deus e o tempo que você vai ter, o que você vai ter que abrir mão. Só que é por pouco tempo. Porque quando eles são pequenos, parece que aquilo vai durar a vida inteira. Você, assim, não sei vocês, meninos, mas assim, Sim, Estamos aqui, quando estamos eles aqui. são pequenos, né? Uhum. Eu Muita demanda. amamentei os 13, é muita demanda. Eu falava pro meu marido, será que eu não vou dormir um dia, a noite inteira? Eu vou voltar a sonhar, né? Porque o sono nem chegava, porque 3 em 3 horas, enfim. Tem até curso que ajuda hoje, tá? Os pais a terem bebês, para os bebês dormirem a noite Dormir a toda. noite Uma toda. Aham. benção. Então, e quando eu penso, Isso me fez passou. lembrar de algo, né? Hoje em dia, quando os filhos são pequenos e adolescentes, a gente não tem tempo para eles. Mas, quando a gente quiser e vai ter tempo para eles, eles não querem mais saber da gente. Mas se você plantar o tempo, Sim, sim, mas assim, eu digo pelo mundo. sim, Eu vejo os pais querendo. Ah, o meu é, filho não vem me Não visitar. vem. Meu, eu ouço bastante até isso, assim, sim. os mais idosos até, Sim. né? Meu, mas não vem mais aqui, se ela vem em datas Só dá festivas. Mas realmente na infância não demandou tempo pra eles. E agora quer, e eles também não têm. Porque não foi É, feito esse vínculo, né? vínculo. E a semeadura, ela é implacável, né? Uau. Então, depois que meu filho casou, nossa filha foi para missões. Meus últimos 2 Dia das Mães, eu pedi de presente foi o tempo deles. Uau, que legal. Que melhor presente eu posso ter? Eles Meu, à mesa, né? Comigo, tomando nossa. café da manhã. E agora, pro meu aniversário, eu pedi o tempo deles também. Vamos fazer uma caminhada de inverno mês que vem. Então, é isso. Só que eu lembro que eu semeei esse tempo. Eu estive presente. A sua filha tá em que país? Ela mora aqui em Joinville, Uhum. só que ela já viajou à Turquia, à China, no primeiro ano de missões, ano passado foi a Uau. China. Esse ano ela não fez viagem ainda, né? Mas Mas ela ela está no mora campo. na base missionária, né? Ela é visitante lá em casa. Que legal. Em algumas datas ela vai, fica 2 dias. Aí quando precisa, né? Qual foi o maior tempo que tu ficou sem ver ela? Foram 50, quase 2 meses, deu 50 e poucos dias, assim. Coração Porque de a mãe, viagem. que ela é nova, Viaja né? junto. Viaja junto. Mãe de missionário. Também não é para todos, tá? É. Deveria Nossa. ser. Mas nem todos os pais conseguem enviar, mesmo sendo cristão. É uma realidade que outra hora a gente conversa Imagino. sobre isso. É É verdade. algo que mexe, tipo assim, eu crio pro Senhor, mas o Senhor chama para algo. Não. Você Porque eu acho pode que, dizer não, né? porque eu acho que tem uma pergunta aí sobre sucesso e o propósito. Tem, Então, aham, assim, isso. Sim. é dentro disso, assim, sabe? Eu criar para ter sucesso ou para viver um propósito. E a gente aprendeu isso na vida da nossa filha. 18 anos, né? Tipo assim, tínhamos muito ainda que achar que tinha que preparar ela.
Mas o Senhor disse, agora é minha Uau, é e quando eu que menos vou espera. seguir. Então, todo tempo, né, é tempo de semear e a gente semeia desde palavras, né, a nossa presença, tudo que nós estamos fazendo. Então, uma observação, acho que você comentou assim, quando são pequenos que eles dão trabalho. E o que mais os filhos ouvem, às vezes os pais falarem é isso, meu Deus, filho dá muito trabalho. Nossa, eu vou ter que ir de novo nesse lugar, eu vou ter que fazer isso por você de novo. De novo, de novo, de novo. Uau. Só Não que um dia entende que Nossa. não são flechas de lançar eles, são flechas de atacar eles, de machucar o E coração. de certa forma dizer assim, é difícil ter filho. É Não é. verdade. É presente de Deus, porque a gente não tem a impressão que a gente que decidiu ter. É. Nós planejamos, né? A gente vê esses casos, né? A gente casa, daí a gente planeja há tanto tempo, daí nós vamos ter primeiro isso, depois nós vamos ter os filhos, né? E aí o Senhor disse sim, mas o Senhor também diz não. Porque a palavra de Deus diz que dos planos o homem planeja, mas que a última palavra vem do Bem, Senhor. Senhor. Eu vivenciei isso porque nós temos 3 filhos, mas eu tive 5 gestações. 2 deles, o Senhor disse não. Uau. A gente teve eu tive aborto espontâneo. E aí eu entendi isso, porque o Senhor é quem dá, né? É Ele que determina, mas a gente acha que é nós que determinamos, vamos ter. Então, a gente diz para os casais assim, você já perguntou para o Senhor se realmente Ele não quer dar mais um discípulo para vocês cuidarem? Ou vocês estão decidindo, não, nós só queremos um, porque é muito difícil. Não, nós não queremos. E outros querem, e o Senhor Não disse, não podem ter. podem. Não podem ter, né? O Senhor E de disse. outras formas daí, né? Mas a gente acha que tem controle sobre isso, né? Mas é do Senhor, é Mero Ele que dá, mortal. né? Sua vida é como E uma nossa, quando névoa. vocês vivenciarem a saída dos filhos, vocês vão olhar para trás e dizer assim, meu, como passou rápido. Uau. Mas aí vem aquela coisa, eu fiz o que deveria ser feito, eu estive onde eu tinha que estar, aí não fica a culpa, fica a saudade, as boas lembranças, né? É como leito de morte. Que Também. tipo de choro que você chora quando você enterra alguém que você amou? É um choro de falar, não, eu fiz tudo o que eu pude, né? E você... Porque nós cristãos, a gente sabe que a morte é a passagem para a vida. Sim. É só uma porta que, né, Uhum. tá se abrindo e se fechando. Mas se é um choro dolorido é porque você sabe que faltou. Faltou, né? E daí não tem mais tempo. É. Então, assim, se a gente olhar para os nossos, como você falou, né? Quando crescerem, né? Olhar para trás, se você sorrir, por mais que foi difícil, você sabe que você fez tudo que pôde nos caminhos, aquilo que o Senhor pediu para que você fizesse. Do que não, realmente, olha, dei valor para outra coisa, para coisas, e não dei para ele. Realmente você vai ter isso, né? É a presença, né? E quando é mãe, né, a gente fala para as mães, é onde só você pode estar. Outro pode vestir, trocar, né, mas só você é mãe, é o teu lugar, só você é pai. Não perca esse lugar, né, que Deus deu para vocês. Façam o que precisa ser feito. Porque depois eles serão pais, né? Amanhã os filhos crescem, né? A gente quer que eles sejam pais depois, e é tudo a gente colhe aquilo que a gente E planta, aquela né, de pergunta que vocês estavam presença. falando antes do sucesso e o propósito. Hoje em dia os pais criam mais para ter sucesso, né? Vamos fazer inglês, vamos fazer aula daquilo, vamos fazer intercâmbio, vamos viajar, vamos fazer aula disso, aula daquilo. E o propósito, e a criança mesmo, e o emocional dela, como é que tá? Não se pensa nisso, né? Então, né, voltando àquela questão ali, né, que a gente que vivencia, nossa filha missionária, o que ela mais vê é jovens com chamado e que os pais, não, você vai fazer faculdade, você vai ter uma profissão. E hoje, quando a gente vai a alguns lugares, daí pergunta a profissão dela, né, e aí ela diz, eu sou missionária. Daí, assim, olham, ficam assim, tal. Falei, sim, filha, é isso. Mas, não, eu criei, eu treinei, eu quero que seja médico, eu quero que seja... Isso pode acontecer? status. Claro que pode, se Deus tiver propósito. E o Senhor tem, né? O Senhor tem propósito para todas as profissões onde o Senhor nos coloca. Mas eu tô criando só para... É isso? Porque o propósito de ser, né, para a eternidade é ver aqui os planos que Deus tem pra gente, né? E a gente faz planos, né? Com certeza, todos os pais fazem plano para os filhos. Mas as escolhas depois é deles, Sim.
né? Precisa ser deles. E quando a gente cria nos caminhos do Senhor, então, viver os propósitos de Deus. Tem aquele vídeo bem chocante, assim, né? Na minha época de adolescência, ele já tinha lançado ele, que é daquele, como quando você chega na eternidade, né? Ah, cadê as 10 mil almas que eu te chamei pra ganhar e tal, né? Não, senhor, mas é que eu virei contador, tipo assim, né, e Uhum. tal. Não, mas eu não te chamei pra ser contador, eu te chamei pra ser pastor. E Uhum. daí vem o pastor. E cadê aquelas tantas mil pessoas que eu te destinei pra ajudar? Não, senhor, mas eu sou pastor. Não, mas cadê aquelas? Não, mas eu te chamei pra você ser um contador, você teria sucesso pra abençoar pessoas, Uhum. missionários em outros campos sabe assim? E daí tem a mãe. Daí a mãe no final, senhor, daí ele falou assim, me apresente os tuas 3 almas. O que que você fez? Alguma coisa assim, não lembro. Daí ela falou assim: não, senhor, eu só sou mãe. Bendita, entra, porque eu te chamei pra isso. Tipo, sabe assim? Tem gente que acha que, por exemplo, né? Tem gente que quer ser missionário. Ah, eu quero. Não, mas às vezes realmente Deus te chamou pra ser talvez alguém que vai abençoar o missionário. Né? Então, realmente, se você saber o seu propósito, tá no lugar que Deus te destinou pra estar, você vai além de você fluir, você vai ser feliz, você vai ser completo nele. Né? Então, realmente, tudo que Deus faz é lindo. A gente só precisa compreender os planos e estações dele, né, na nossa É a vida, né? maneira que ele trabalha individualmente, né? É. Na minha experiência, eu lembro que no início, quando meus filhos eram pequenos, eu ia a algum lugar e me perguntava a minha profissão. Aham. Eu dizia que eu era vendedora, porque era a última coisa que eu tinha feito, né? Antes de parar de trabalhar. Mas aquilo me incomodava, né? Daí eu disse, não, eu sou do lar. Daí, os olhares sempre, né? Todo Aham. tipo de olhar. Sim, do lar. Aí passou o tempo, depois de ter empresa, né? E aí eu fui registrada com questão financeira, porque eu cuido do financeiro da empresa. E lá no meu registro era diretora financeira, né? Uhum. Daí o Fábio um dia brincando comigo, e aí, Paty, quando perguntarem pra você agora, você vai falar que é diretora financeira? Eu falei, não, eu sou do lar. Porque eu aprendi, eu ganhei no lar tanta profissão administrar. que nenhuma faculdade me daria. É E um dia eu verdade. testemunhei isso pra minha mãe, porque eu sei que a minha mãe, né, hoje ela não tá mais, já partiu. Ela sonhava que eu tivesse uma profissão com diploma, né? Uhum. Eu sei disso. E aí ela, poxa, eu achei que a Paty ia estudar, resolveu cuidar dos filhos. Uau. E aí um dia eu tive a oportunidade, antes dela falecer, mostrar pra ela o que a maternidade tinha me trazido. Uau. Aí eu falei, mãe, eu sei que a senhora desejou que eu tivesse uma profissão, mas olha só o que Deus fez, mãe, através da maternidade na minha vida. Uau. Olha só, eu sou de motorista a nutricionista. Boa. Porque até o que eles, né, o que eu colocar na mesa eles vão comer. Psicóloga, juíza quando os filhos crescem, Tudo. investigadora, A parte detetive, financeira também, muitas tudo. E eu vezes. falei assim, olha só, aquelas profissões que eu não for, os meus filhos serão. Né? Meu filho se formou em engenharia de software, minha filha é missionária, meu, Que lindo. lindo. E o que a Raquel vai ser, o que Deus tiver para ela. E aí ela disse, nossa, filha, eu não tinha pensado. E eu disse assim, agora, mãe, olha só, até palestrante. A senhora acredita que eu palestro para mães? Que E eu demais. tinha recebido o primeiro convite para palestrar lá na oficina. Aí ela, nossa, filha, eu não tinha visto. Mas é isso, é o olhar, é a riqueza da maternidade. E olha, para a glória de Deus, já incentivei muitas mulheres a Uau. Você já exercerem esse ministério, que é demais. Bom, se for falar de mãe, Sim. assim, vocês sabem que, assim, né, alcança muito Tu além falou do de que a gente mãe, eu vê. lembrei daquele. Eu não agora eu não consigo lembrar o nome dele. Tem o Billy Graham e tem o outro que Eu foi acho que é John Wesley, o John talvez. Wesley, a mãe do John A mãe Wesley, dele. né? Ela acordava às 5 da manhã, tinha o tempo com cada um dos filhos dela. Sim, Ela perdeu, acho que 4 ou 5 filhos, né? Por teve causa da muitos pobreza, da filhos. doença, naquela época, né? 1800, Uhum. 1700 lá. Mas hoje, meu, o filho dela alcançou bilhões e bilhões e bilhões de pessoas porque ela tomou uma decisão. Porque ela orou pelos filhos, porque ela ficou dentro de casa, porque ela cuidou, porque ela ensinou. Ela pode não ter estado na frente de um altar, de um Sim, púlpito, mas mas ela estava diante de Deus, né? Do Deus vivo, ensinando os filhos dela e através dela eles foram direcionados, né? é. Como flecha. Que lindo, né? O tempo está passando muito rápido e a conversa está muito boa. A 7, Fran. Vamos pular ou vamos... Pode ser 6. As 6 e as 7 estão bem parecidas, assim.
Qual a diferença, Paty, entre disciplinar e apenas punir? Então, a disciplina, ela é bíblica, né? Ela vem acompanhada de ensinamento, né? De treinamento, do moral, dos valores. Então, a disciplina bíblica, ela nos ensina assim: eu não vou fazer isso porque isso não agrada a Deus, porque isso machuca. Eu penso no próximo. A disciplina sempre tem um ensinamento junto. A punição, eu puno só para aquilo. Tipo assim, eu quero que você se comporte agora, eu vou te punir e você vai ficar quieto. E aí eu não ensino por que ele tem que se Que é o controlar. que as pessoas mais fazem agora, né? Mas eu preciso Sim. controlar, então eu vou punir para acabar, né? E a disciplina não, ela é muito além disso, né? Aí a E gente ela vai demanda tempo, tempo, dedicação, calma, controle, domínio próprio, os frutos do espírito assim. no auge. E quais as consequências da punição Sem a sem disciplina. correção e sem amor? Então, ela traz revolta, né? Não, você não alcança o objetivo, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente não pode corrigir a ponto de desanimar os filhos, de irritar. Então, assim, quantos apanham e não sabem? Corrigidos, não gosto de expressão apanhar. São corrigidos e não sabem por que estão sendo corrigidos. Eles nem sabem o que é fazer, por que que eu não tenho que fazer? Por que eu devo fazer isso? Então, ó, se você Por em que o casa certo? bate no seu filho ou tenta punir ele, tirar as coisas dele e não vê resultado, é porque Não está tendo uma razão moral por trás, né? não E um explicou. ensinamento do porquê eu devo, né? Então, assim, tudo na nossa vida, um comportamento é de algo. Eu preciso pensar, poxa, isso aqui traz uma consequência. Mas a gente tem dito uma frase assim que o óbvio precisa ser dito e É explicado. verdade. E isso foi sendo deixado de lado. É verdade, Não se Paty. ensina mais Sim. o básico do moral, do É como se a gente respeito, da quisesse gentileza. Sim. que foi feito um download quando Uhum. eles nasceram, foi feito um download. Eles sabem o que é certo e errado. Mas não, Não. Não sabe. tu fala assim, não pisa ali, tu não tá vendo. Pra ele não Ele tem não tá nada vendo de mesmo. isso. Ele vê uma poça de água, ele Ele quer quer brincar, imagina, né? Então, assim, Como a mas ele gente assim, tá. não, mas é o tênis novo, mas você não avisou antes, você não explicou por que naquele É o momento tênis não é o novo. momento do... Meu, Paty, tu chegou no cerne do negócio agora. Cerne na questão. A mãe, né? Acabou de botar roupa bonita, branquinha, clara. Não sei por que a mãe comprou roupa clara, mas tudo bem. Sim. E acha que a criança não vai se Não vai ser sujar. criança, né? Porque, Paty, como, É. nossa, como a gente peca, como a gente Aí a gente quer erra. resultado sem explicar, sem ensinar o que é correto, o que é o certo, o que espera. E tem a criancice, tem a fase da criança, mas assim, parou de se ensinar o básico do que é moral, do respeito, da gentileza. Isso não vem automático. E assim, foi se achando que automaticamente, por exemplo, se eu não ensinar meu filho que ele tem que chegar no local e cumprimentar as pessoas, ser gentil, dizer pelo mínimo um bom dia, ele não vai dizer. Não vai. Ele vai Então, se hoje, assim, acanhar. você encontra com alguém, né? Essa geração mais jovens assim, ignoram, Aham, né? Ignora. E aham. às vezes nem tá de fone, né? Se tiver de fone, ainda tudo bem, né? Não, você não ouviu. Mas é o mínimo de respeito. Aí você pensa, não ensinou. Não, alguém não ensinou essa cara. Então, só Ai, é punir para verdade. controlar um comportamento externo e a questão é estar no coração. Lembra do almoxarifado que tem no curso? A gente tem um almoxarifado no coração, a gente vai aprender, onde são depositados ali os valores Ah, sim, morais. aham. Demais esse. Demais. Ele vai Então, lá, pega. assim, eu faço a minha pesquisa, não tem nada ali que possa falar. me tocar. E aí por que eu devo fazer isso? É Né? E a punição também sem a restauração depois, né? É muito Isso, importante a Aí restauração quando depois, né? principalmente correção física, precisa haver uma restauração, né? E zerar a conta, não se fala mais no assunto, né? Não se fica se remoendo, né? Vai apanhar de novo porque fez então. Não. Para aquela. Foi corrigido por aquilo não volta mais. É outro momento. Vai restaurar outra situação. Não fica se relembrando. Porque Deus não faz isso com a gente. Ai, se o Senhor fizesse isso com Ah, nós. meu Deus do céu. Filha, eu já te Então, falei. Eu já te falei. Meu Deus, ainda. Não. E é muito interessante como eles procuram a gente para para se restauração. restaurar. Gente, Sim, é impressionante. quando eu passei pela aula da vara, eu lembro que uma vez eu parei o carro, mandei uma mensagem pra Paty. Eu acho que vai ser hoje, eu tô muito nervosa. Calma, Deus vai te capacitar. Gente, eu parei o carro, os dois no carro brigando, alguma coisa, não lembro o que foi.
E depois eu cheguei em casa, eu vou ter que punir, mas eu vou ter que punir. Mas depois eu parei em casa, respirei. Não, mas espera aí, calma. Não vamos pular as etapas, né? Tem etapas. Tem as etapas. Então vamos respeitar. Calma, não vai ser hoje, não vai ser hoje, tá? Mas acabou sendo um dia lá. A gente teve que corrigir a Marina e depois ela veio, assim, praticamente ela pedir perdão, porque ela sabia, eles sabem que eles estão errados, né? E eles fazem chamando atenção, por favor, me puna, me digam. Me puna. Parece que eles estão Me dá pedindo. limites, me diz até onde eu Isso. posso ir, A gente sente Uau. muito que eles o pedem que eu isso. posso fazer, né? Porque Hum. se deixar entregue, eles não sabem até onde eles podem ir, então eles pedem isso. Então a gente vê que a criança que não tem limites, ela está pedindo. E uma das coisas mais Pedindo importantes, estava fazendo um upload aqui no meu cérebro aqui, eu acho que isso serve muito para mim, né? Até ontem estava olhando no Google sobre vara, né? Não é permitido contra a lei, mas nós que somos cristãos, a gente tem amparo da Bíblia. Então, assim, tá tudo bem. Mas, assim, não punir quando você está irado. Não punir quando você está brabo. Não, porque, assim, ó, você bate mais do que deveria. Você usa a raiva, que isso não é legal, né? Irai-vos, mas não pequei. Uhum. Mas e ontem, justamente, a gente falou até sobre essa aula, foi bem legal até. E sabe assim, olha, vai ter o tempo, não é, muitas vezes não é naquela hora, né? Sim. Passou, ó, agora a gente Agora, respirou, todo mundo se acalmou. Agora a gente vai pro quarto conversar. É algo Daí a muito gente particular. conversa, a é gente particular, nunca na Nunca é pra frente dos envergonhar. outros. Não, E dá não é muito Nunca isso. gere certo. vergonha. Dá muito certo. Nossa. Foi uma É mudança bem assim, grande lá é em casa. bíblico, né? Os pais que usam no tempo certo, ali, os Sim. pequenininhos, no Não tempo é pra certo. espancar, não é pra sair sangue, não é pra ferir. É algo muito pontual. Pontual. E alguns, assim, você não vai precisar usar a vara, você vai usar, por exemplo, o cantinho do pensamento, né? Onde eles vão sentir muito mais. Aquela criança Sim. que A ela minha filha sentiria que ela muito mais. interage o tempo todo. Minha sua filha foi assim, a do meio. Ela, para ela ficar no quarto, né? De Aham. castigo, é assim. Ela Ela me preferia bate, que eu acho que ela me corrigisse. bate. Preferia que corrigisse com a vara do que deixasse Aham. sozinha, porque ela não gostou de ficar A Com a sozinha. Sofia Marina era também, E é difícil assim. assim, também. né? Cada filho é de uma forma. Quem tem mais de um sabe disso. E às vezes o que funciona com um não vai Não vai funcionar com funcionar o com outro. outra, é verdade. Mas para alcançar um propósito, tem que haver um ensino, porque ele tem que Precisa. saber por que ele está sendo corrigido, por que está sendo punido. Quando você falou assim, não corrigir irado, e também assim, eu não treino em casa, eu não ensino nada em casa, eu não corrijo. Aí eu saio com ele, e aí acontece um episódio, agora eu tenho que controlar a situação. E aí vai dar Espanta, ruim, filha. vai dar ruim porque E por o isso que foi resultado não vai colocada ser. essa lei, né? Sim, Por por quê? causa dos Porque os pais não abusos, né? sabem corrigir, espancavam as crianças, Ou batiam, pelo mas humor, né, Dani? Tipo assim, ó, hoje eu estou nervoso, eu corrijo. é lógico. Hoje eu estou muito de boa, pode Por aprontar o que quanto que for e eu isso? não importo. E Que não e né? daí é uma irresponsabilidade da nossa Uhum. parte. Sim, e tudo começa conosco. Não Por isso adianta. que realmente, como você falou, não é só o tempo de estar com eles, mas ontem nós falamos justamente sobre isso, assim, ó. Ele tá fazendo alguma coisa errada, você ainda vai dar o aviso, né? Aí ele vai repetir, você sabe que existe o aviso mais a ação, né? Sim. Mas assim, ó, se você não tiver disposto, você está cansado. Você tem que explicar, como você disse, né? Você tem que explicar, demanda tempo isso também, demanda energia também. Mas os pais não querem mais passar por isso, não querem mais pagar esse preço, porque é mais fácil a gente tá aqui, né? Aqui, ó. Do que tu parar, ó, vamos lá, vamos conversar. Muitas vezes a criança não vai sentar, você tem que, peraí, vamos conversar. Uhum. Né? Demanda tempo, realmente é um desafio, não é impossível, mas é como até o professor ontem falou, nosso líder lá, ele falou assim, ó, eu nunca mais precisei usar a vara, porque eu Sim. fiz todos os métodos, certo? E ele já entendeu o limite dele. Isso mesmo, a Sim. vara tá praticamente O aposentada lá em curso casa. fala ali que no final quem vai determinar se vai ser corrigido não é eles. Isso mesmo. A regra foi determinada, filho. Aí fora de casa a gente fala assim, em casa nós vamos conversar. Ele já sabia que aquilo ia vir punição depois, eles nos lembravam. Chegavam, não, pai, não vai corrigir, porque queria zerar aquilo. Uau! Sim. Que E demais, né? aí, depois 5, 6 anos cessou vara, porque, né, Sim. e aí E a vara é outros pra tipos. gente, né?
Ontem a gente saiu do curso sobre isso. A vara é pra vocês. Sim. É pra vocês saberem que existe... Pra vocês lembrarem Limites, que existem disciplina. limites e que vocês vão precisar impor isso. Mas que se impor não é só mandar. É olho no olho. É conversar. É tempo. É explicar o óbvio. Acho que essa é uma das frases que deveriam ser Sim. 2026. O óbvio precisa O ser óbvio dito. Nunca foi precisa tão ser preciso. dito. Sim. Né? E assim, É. sempre conversar antes de sair de casa. Esse negócio de combinar antes Ah, as o coisas ajuda combinado, muito. Gente, demais. Ajuda. 5 evita muito minutos. Né? estresse. Esses Ó, 5 minutos é dos 5 maravilhoso. minutos, 5 minutos até maravilhoso. hoje, assim, estamos com nossos filhos já adultos, de longe, assim, né? Eles estão com a gente, faz Não assim, precisa sinal. falar, Paty, só levanta a Só, mão. Ah, assim, é? de distância, eles já sabem que dali 5 Legal, minutos a gente... legal. Boa, vou começar a aplicar. Os gestos são... Até com o Porque marido ficar funciona. gritando... Sim, vira e mexe, o Fábio tem que me dar 5 minutos também. Eu também recebo Cadê bastante. pra gente? Nosso tempo praticamente está se esgotando. Tu quer ver Pra uma das última? perguntas pra gente fazer pra última? Tá muito bom, muito maravilhoso. Muito obrigada por ter vindo, Paty. Realmente, olha, que demais, que gostoso. Muito feliz com a oportunidade de falar do que eu amo. Vamos pra última, então. Paty, qual é o princípio mais importante que toda família deveria levar desse curso? Olha, é difícil a gente dizer uma coisa só, né? Mas hoje de manhã conversava com meu esposo, assim, para ouvir ele, o que que ele achava. E a gente chegou à conclusão que, assim, ó, a confiança que o curso nos traz para aplicar aquilo que Deus nos deixou para fazer. A Bíblia é um manual da nossa vida, né? Aí às vezes os pais dizem, mas os filhos não vêm com o manual, vieram. Só que esse manual contém para todos os assuntos. É verdade. Então, é como se o curso tirasse ali o que é de educação de filhos. E aí, quando a gente aplica, né, a gente vê. Aí, essa confiança em exercer a autoridade que Deus deu para nós, né? Amar os nossos filhos em todo o processo da vida deles. Criar filhos realmente para amar e servir ao Senhor. E a questão da identidade familiar. Eu acho que o curso, assim, trabalha do começo ao fim, assim. Qual é o estilo de vida que vocês querem viver? O que identifica vocês? Vocês são uma família que amam a Cristo, que querem servir o valor do Senhor, viver o que Deus tem? Então, temos esses passos a serem trabalhados. Eu acho que o curso traz essa clareza. Foi assim na nossa vida, né? Não era a nossa maneira. O que Deus tem para nós como família? E aí, esse cultivo da identidade familiar é algo muito tremendo, assim, sabe? Que nós colhemos hoje, assim, na vida dos nossos filhos, sabe? Que é o que mais o diabo tem tentado roubar, a identidade da família. Totalmente, identidade da família, identidade deles, quem a gente é no Senhor. E aí a gente passou pela falta de identidade, no caso, ficamos fracos, né? A identidade ficou fraca. E aí eu aceito tudo. O mundo é assim mesmo, todo mundo faz assim. A mulher manda, o homem obedece. Nossa, não precisa ser assim, não seja tão duro, tipo assim, não é. Não, quando a gente vai para a palavra, e aí a gente vê assim que o Senhor é sim, sim e não, não, né? E o curso ensina sobre a obediência na primeira vez. Que alguns pais, como assim? Porque Deus é assim conosco, né? Quando o Senhor, a palavra dele é clara, eu obedeço. Se eu obedecer, eu desfruto de uma promessa. Se eu não obedecer, eu sofro as consequências. É simples. E pegando a educação dos filhos rapidinho, é assim, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes de tudo que a gente falou aqui é assim, ó. Eu creio que tu vai concordar comigo. E o curso fala sobre isso, acho que bem no início. Quando a gente está ensinando sobre obediência para os nossos filhos, a gente está ensinando eles a honrar a Deus. E quando eles forem adultos, eles vão entender o sim de Deus, o não de Deus, o espera, o como a gente fala com Deus, o como a gente reverencia esse Deus, porque tudo é autoridade. E não é uma autoridade narcisista, é uma autoridade em amor. Em amor, claro, porque o Senhor ama, né? Corrige a quem ama, então é um pai de amor, de correção. E nessa aula da obediência a primeira vez é isso, porque eles vão transferir na obediência com Deus. Isso mesmo. Então, assim, porque Deus não vai falar sim para eles em tudo, né? E também não é só não. E aí, não, mas meus pais falavam sim para tudo. Como assim? Aí agora Deus cresce, que era amor, agora vai me falar cristão não? mimado. Deus disse não, Sim, o mundo acaba. Né? Então não, né? Não. O Senhor é o equilíbrio. Então o curso traz assim esse equilíbrio na nossa vida. O que recebemos dos nossos pais que não foi bom e sem perceber estamos transferindo. Não, Senhor,
E o que foi bom, eu transfiro. Sim, isso da minha família, agora é do jeito da nossa família, a nossa identidade em Cristo. E ali tem os passos, né? Então, a gente vê quem pratica, né? Coloca em prática, Sim. vê os resultados, e é isso, porque o Senhor é essa ordem, né? O meu marido falou algo no curso, ele falou assim, quando a gente começou bem no início, ele falou lá no nossa rodinha, aí ele falou assim, então a gente tá voltando muito à base antiga. Ele falou de um detalhe, porque enquanto o homem não sentava na mesa e se servia, os outros não sentavam. Sim. Quando o pai falava uma vez, era uma vez. Uhum. Né? Se a gente olhar os nossos avós e bisavós, era assim. Mas parece que a outra geração já acabou. Vou Muitas contar coisas. até 3. Lembra? A Dani falava muito, vou contar até eu vou 3. contar. Dani, não, no curso eu aprendi. Não existia isso com não os nossos existia. pais. Não, O só de bênção olhar. pai, o bênção mãe. Então, assim, não é que tudo é igual antigamente, mas traz muita essência do que eles já tinham aprendido certo lá. Sim. Mas alguma coisa se perdeu, porque o diabo teve sucesso naquilo que ele queria. Mas a gente tem que resgatar. Nossa geração pode resgatar. Não é tarde, não é tarde pra quem é adulto e tem filhos adultos. Com certeza não. Tipo assim, por isso que a gente nos motiva, sabe? A continuar trabalhando com famílias assim. No Senhor, o princípio nunca vai mudar. Nunca. Pode vir modernidade, tecnologia. Os princípios morais de A palavra Deus nunca vai mudar. E é nela que a gente encontra essa verdade, né? Que nos liberta, que nos traz a mente e o entendimento, né? Porque a gente perece por falta de conhecimento. Mas a palavra tá aí, né? E o curso é dentro disso, para dar essa direção pra gente. É assim que nós vamos fazer daqui para frente. E aí não estamos sozinhos nisso, né? Não. Não estamos sozinhos. Temos o Espírito Santo que nos lembra, nos ajuda, nos ensina e nos corrige às vezes, né? A gente aprende sobre o perdão, né, Dani? E poder pedir perdão para os filhos. Sim. Entender que a gente se que não é excede às humilhação, vezes, mas é a honra a Deus. jamais. Aprender a honrar os pais, que é outro princípio meu. Muitos testemunhos disso também. Porque lá na frente nós queremos ser honrados pelos nossos filhos, né? Mas hoje nós honramos nossos pais. Como temos tratado, né? Os nossos pais são avós. Da maneira que nós tratamos, nossos filhos os tratarão. E lá na frente a nós também. Então, é muito forte, né? Muito princípio, sim. Que lindo. Paty, muito obrigado. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente ainda vai voltar a sentar aqui para falar sobre os temperamentos, né? Tem muito assunto ainda. Muito, muito. Convido você, se você puder, né, fazer esse curso. A gente não veio aqui fazer propaganda, né, para a Universidade de Família, por mais que seja maravilhoso, mas a gente veio falar o que ele fez na nossa vida, na minha vida tá fazendo. Na Fran terminou, mas ainda a Fran... Eu vou começar um próximo curso. De adolescentes. E o quanto as vidas estão sendo transformadas através da tua vida, né? Do teu ensinamento com o teu esposo. Porque o curso, ele é dado com o marido e a mulher. Sim. Né? Hoje ela tá representando as mulheres, o marido dela, a casa dela. Porque a gente tá em mulheres aqui, mas é dado para o homem e para a mulher, né? Não existe e só um. É os dois. A responsabilidade dos dois. Tem que estar alinhados, né? A gente até recebe, né? Pais sozinhos, porque hoje... né, tem muitos pais que querem e são separados, existe essa dinâmica. Mas quando estão separados, aí aproveitamento, tipo assim, ainda se eu sou responsável pela criação, tudo bem. A questão é quando só um dos dois querem fazer, o outro não quer. E aí eu ouço lá e quero trazer, e aí dá muita divergência, porque eu não consigo transmitir. Porque a Fran participou, né? Você está participando, o compartilhamento dos testemunhos de experiência de vida, isso não tem como replicar. Então, é precioso demais. A gente fala, o casal que consegue tirar, né, 2 horas semanais durante 4 meses, investir na sua família, não volta de mãos vazias, porque é um tempo de semeadura e de colheita, assim, lindo mesmo. E Deus honra, né? Porque eu quero cuidar para o Senhor e não para mim. Então, Deus com certeza recompensa, né? Eu que agradeço, Dani, a oportunidade. O Senhor está sempre me surpreendendo. Nesses 23 anos de maternidade, né? Cada hora é uma surpresa do Senhor e eu louvo a Deus por isso. E eu falei, Senhor, eu vou porque eu quero te honrar o que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa. Muito obrigada. E conte com a gente. Outras oportunidades, pode contar comigo. Fran, considerações finais e pode ser rápido. Obrigada, gente. E assim, ó, é super concorrido para fazer o curso. Não é tão fácil conseguir, não, né? Eu tô no pé da Paty faz tempo já para fazer isso em agosto. Eu não esquece de mim, Paty, por favor. Tem muita gente pedindo.
Então, se alguém tiver interesse, entre em contato comigo e com a Dani, a gente tenta achar algum lugar que tenha o curso. Tem A poucos Paty ajuda. lugares, mas a É. Paty também ajuda a gente se precisar. Sim. E é só falar com a gente que a gente Sim. O curso tem em consegue. todo o Brasil, né? Porque o curso, Sim, ele é... fora do Brasil. fora- ele veio dos Estados Unidos, mas ele tem em vários países, né? Sim. Então, E eu quero deixar o lema, né, da Universidade por da favor, Família, que é alcançando o mundo, uma família Uau. de cada vez. uma família de cada vez. Hum. Muito obrigado. Deus abençoe.